Estou super feliz que hoje a gente está no nosso 6º webinar do Industry for Her. O Industry for Her é um programa de qualificação de engenheiras em Indústria 4.0 da VDI Brasil, que é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha. Dentro desse programa, nós qualificamos na primeira onda 24 engenheiras com backgrounds completamente diferentes. Iniciamos também essa série de webinars. Então, quero dar aqui as boas-vindas já à Solange Sobral, que é a nossa entrevistada de hoje. Muito feliz de tê-la aqui. Obrigada, Rê, pelo convite. Eu que tenho um prazer de estar aqui falando com as nossas mulheres. A Solange, ela é vice-presidente e partner de operações na CI&T, é super mega especialista em transformação digital, então acho que o papo vai ser ótimo. E queria me apresentar aqui também, eu sou a Renate Fuchs, eu sou vice-presidente na VDI, tenho a honra de ser a chairwoman do Cluster de Inclusão e Diversidade, de ter liderado o programa do Industry for Her, e eu também trabalho na Accenture como diretora na área de Indústria X.0, então dá para vocês entenderem a minha paixão, né, por tecnologia, por Indústria 4.0, por sororidade, né, por nos ajudarmos aqui, nós mulheres, e a Solange me falou aqui antes da gente começar, vamos colocar fogo aqui na mulherada, então acho que vai ser fantástico. Só antes da gente começar, Solange, queria mandar um beijo para as nossas engenheiras do Industry for Her, que elas estão aqui com a gente no Zoom, vão fazer algumas perguntas, em especial um beijo para a Annelise, que é aniversário dela hoje, nem sei se ela pôde entrar aqui, até porque ela está na Alemanha e deve estar comemorando, mas com certeza ela deve assistir a reprise, e grande parabéns para ela também. Mas vamos lá, Solange, eu queria começar, a gente sempre fala um pouquinho assim da trajetória, né, das grandes líderes com as quais a gente conversa, e então eu queria começar um pouquinho nesse lugar, né, te perguntar como é que foi essa tua trajetória inicial, a sua escolha por ciências da computação, né? Muito legal, Rê. De novo, obrigada pelo convite, super especial, assim, super necessário, né? Acho que a gente fazer esse tipo de conversa, a gente falou de pôr fogo na mulherada, é isso mesmo, assim, a gente precisa de mais mulheres nos ambientes corporativos e mais mulheres, sobretudo na liderança, né? Então, a gente precisa realmente se apoiar aí. Renate, assim, bom, minha história começa, eu nasci numa cidade interior, né? E eu gosto de falar, né? Acho que se eu olhar o que eu tinha, na partida eram muitos nãos, né? Então era não porque eu era mulher, não porque eu era negra, não porque eu era de uma família simples, não porque eu estava numa cidade interior, né? Com pouco acesso à universidade, meus pais tinham uma formação muito básica, enfim, né? E, sei lá, de certa forma, eu nunca me acomodei, não, acomodar talvez não seja a palavra certa, mas eu nunca me conformei muito de ter todos esses nãos, né? E acho que educação foi algo que muito rapidamente eu percebi que era uma alavanca, sabe? E eu não tinha grandes ambições, né? E por uma cidade de interior, né? Minha mãe pensava, se for um caixa de supermercado, tá muito bom, né? Eu falava, pode até ser, mas eu queria conhecer mais o mundo, né? Então eu tinha um pouco dessa vontade de sair, de conhecer outros espaços, né? E sentia uma alimentação muito grande. Educação, acho que muito rapidamente me veio como essa alavanca. E engraçado essa questão da ciência da computação, porque eu não tenho uma grande história sobre ela. Eu, com até 9 anos, eu falava que ia fazer psicologia. Com 9 anos, eu decidi que eu ia fazer computação. É só isso. Não tinha. E é engraçado, né? Porque naquela época, nem era a ciência da computação. Acho que a gente falava informática na época, né? Eu não tinha ninguém das minhas relações. As pessoas mais próximas que eram formadas, né, da minha convivência, eram meus padrinhos. Minha madrinha era professora, meu padrinho era advogado, e não tinha ninguém que trabalhava com tecnologia, nem próximo disso. Eu acho que eu comecei a ouvir, né, nessa linha de abrir espaço para sair, né? Eu acho que eu começava a ouvir falar de tecnologia como uma carreira muito promissora. Né? Então, há anos eu falei, vou fazer essa tal de tecnologia. Estudei em colégio técnico, em colégio de estado minha vida inteira. Queria muito fazer uma universidade boa, né? E
sem muito awareness do que estava acontecendo, mas eu queria fazer uma universidade estadual, porque eu entendia já que essa universidade poderia me dar um emprego, né, um trabalho interessante, né? Eu tive um apoio de um tio para fazer um cursinho e foi muito determinante, né? Porque nas escolas de estado não tinha nem a matéria que ia cair no vestibular, né? Apesar de muito, tirar nota 10, buscar sempre, né, algum diferencial, seja ser presidente da sala, ajudar o professor, né? Aí eu tive essa ajuda para fazer um cursinho, consegui entrar, né, em ciência da computação, fiz em São Carlos, né, na UFSCar, e vim fazer mestrado aqui na Unicamp. E no finalzinho do meu mestrado, eu já comecei a trabalhar na CIT. Tá? Então, eu entrei na CIT como a 5ª colaboradora, né? Tô lá 20... Caramba! Nossa, e hoje, fala pra gente o tamanho da CIT, né? O que você acompanhou? Exatamente, já teve um valuation, né, ano passado, na Casa de Umbia, uma empresa hoje que tem escritório China, Japão, Europa, Estados Unidos, né? Somos quase 2.700 pessoas, então muita construção, muita energia queimada aí, né? Mas foi isso, eu entrei como developer, como desenvolvedora de software na época, né, 5ª colaboradora, e fiz toda a minha carreira na CIT, então são 24 anos, né? Muito rapidamente mesmo, até porque a empresa era muito pequena, então isso muito rapidamente era fácil de você assumir uma liderança, porque rapidamente você estava dentro do cliente, você tinha que liderar, né? E bem bacana também na nossa história de CIT, acho que no 2º ano a gente tinha um único cliente, e era a IBM, e a IBM fechou o escritório que ela tinha aqui em Hortolândia na época, né, e mudou todo mundo para fora, e a gente perdeu o nosso cliente. E eu falo que aí foi quando a gente começou o nosso DNA, né, de adaptabilidade, de antifragilidade, e que são elementos, né, que quando você pergunta da minha trajetória, eu acho que são elementos que foram muito marcantes, né, no meu crescimento, essa coisa de buscar oportunidades, né, e de buscar diferenciação, enfim, né, de não aceitar esses nãos, né, acho que isso veio também um pouco na minha história de vida, né. Então é isso, Rê, assim, de uma forma bem resumida, né, comecei lá atrás, na mesma empresa, e hoje sim, né, interessante que assim, a CIT é uma empresa que busca muito, né, também, eu pessoalmente, desmistificar um pouco essa questão da liderança nos ambientes corporativos, sabe? Deixar isso um pouco mais humano e mais leve. Então, a gente fala que a gente tenta quebrar a hierarquia dentro das empresas, né? Hoje, no meu lugar, como mulher e como negra, eu preciso falar que sim, hoje eu sento numa cadeira de vice-presidente numa empresa de tecnologia, né? Porque eu preciso representar essa posição, né? Não porque eu sou apaixonada por cargo, mas porque eu acho que é muito importante hoje a gente representar, né? Sentando como mulher, principalmente como porque negra. você é extremamente competente, né? E, né, óbvio. E, Solange, conta, eu acho que assim, por mais que você tenha ficado na mesma empresa, tenha feito carreira, né, na CIT, assim, acho que todos nós, eu acho que engloba aqui todos os trabalhadores, né? Nós temos desafios, né, de carreira. E como você disse, como vocês começaram pequena, você foi ali funcionária número 5, existe essa necessidade de adaptação e existem desafios que acontecem no meio do caminho, né? De você estar olhando ou fazendo algo mais operacional, você entrou como developer e aí, de repente, você está liderando equipes. Então, conta um pouco para a gente sobre esses desafios, né, que ocorreram ao longo da sua carreira. É bem legal, Renata, assim, porque... Bom, primeiro que eu sou uma pessoa que busca desafio, então eu não fico muito estagnada, então eu brinco que quase toda semana eu tenho um desafio novo, né? Mas é bacana quando a gente olha a história e a gente começou bem novinho, né? Eu acho que os primeiros desafios era a gente conseguir credibilidade de cliente. Então a gente era tudo muito novinho e a gente muito rápido, aceitei, eu contei, né? Quando a gente perdeu esse cliente, a gente precisava fazer e criar um novo posicionamento para ir para o mercado. A gente fez parceria, né, com uma empresa na época, que era uma empresa de processo, era a Irrational, né, que tinha um Unified Process, e isso nos habilitou a acessar grandes empresas em ambientes muito complexos, como Vale, né, Globo, então, né, e a gente era novo e sentava com altos executivos mais velhos que a gente, né? E muitas vezes eles olhavam para nossa cara e falavam: vocês vão entregar mesmo, né? Esse meu
projeto super mega estratégico, né? Mas isso foi bacana, porque eu acho que a gente se fortaleceu muito, né, provando para nós mesmos que a gente era capaz de entregar e provando para os nossos clientes que a gente sim entregava com alta qualidade, entregava com alta excelência, né? Eu me lembro num projeto com a Natura, né? Eu era gerente de projeto na época e um executivo me perguntou, mas como vocês têm tanta certeza, né? Porque a gente tinha muito processo, a gente chegou a ser a CMM5, né? Em processo de desenvolvimento de software. Como é que você tem tanta certeza, tanta previsibilidade que vocês vão entregar o projeto, né? E eu lembro que eu falei para ele, falei, olha, esse projeto aqui nós vamos entregar no dia 23 de dezembro, é o dia do aniversário do meu filho, você pode ter certeza que eu vou cantar parabéns para ele e vir aqui te entregar o projeto, né? A gente criou uma cultura muito olho no olho, sabe? De olhar para o cliente, de criar aquela parceria profunda, né? De entender o problema dele e estar muito junto. Então, eu acho que começa aí a gente tendo que nos provarmos, né? Éramos novos, mas a gente era competente, a gente era estruturado, a gente tinha processo para entregar e a gente entregava no final do dia, né? Essas acho que foram as iniciais. Aí eu acho que ao longo da carreira, Renate, como eu falei, eu sempre busquei muito desafio. Então, acho que né, cada um, e alguns né, muito grandes, então teve um momento que a gente estava optando até por encerrar uma regional que a gente tinha no Rio, né, por conta de resultado que não estava bacana, e eu fui lá, falei, não, me dá essa regional aqui que eu quero fazer acontecer, né, em um ano ela se torna uma das regionais muito interessantes, ou uma das mais interessantes na CIT em clientes e em resultado, né. Olha, que máximo. O segmento financeiro também foi um segmento, né, acho que para a gente foi um desafio grande também de começar a trabalhar com bancos, a gente tinha uma oferta muito baseada em entrega de valor, né? E tinha um momento onde os bancos procuravam muito body shop. Então, a gente, por um momento, falou, cara, não vai dar para trabalhar, né? E até que um dia eu falei, não, César era presidente da CIT, né? Vou desenvolver mercado financeiro, né? Nesse momento eu viro a diretora de mercado financeiro. O Rio me ajudou muito, porque eu desenvolvi vários clientes de mercado financeiro no Rio, né? BTG, Sul América, Brasil Cap. Então, eu falei, cara, é possível, né? Então, vamos agora pensar no desenvolvimento de mercado financeiro. Esse também foi um desafio muito grande, né? E mais para frente, eu acho que a gente criou uma história com o Itaú, né? Que mudou a nossa oferta, né? De transformação digital e suporte, né? A grandes empresas nesse processo, talvez de transformação até mais cultural que digital, né? Então, esses são alguns grandes momentos. E por que é interessante, né? Por que eu trago? Porque eles realmente me tiraram muito da zona de conforto, aquele que dá aquele frio na barriga e você fala, não vou conseguir, mas eu vou lá, vou me jogar. E são eles também que, de certa forma, alavancam sua carreira e alavancam também a evolução da nossa oferta na CIT, né? Então, eu estou dividindo um pouquinho, porque eu acho que a história de liderança, e para todo líder, tá? Não acho que não é só para mulher, para os homens também. Né? Eu acho que se a gente está parado, se não está com frio na barriga, a gente está com a carreira estagnada. Né? Então, essa questão de dar aquele medo, todo mundo tem. Né? E acho que a forma como a gente lida com ele, de se jogar nas oportunidades, de mostrar vulnerabilidade também, né? Procurar pessoas que te ajudam, mas, sobretudo, enfrentar o desafio, sem dúvida nenhuma, se eles são grandes, eles também vão te proporcionar maior crescimento de carreira, né? E também maior diferenciação da sua oferta, dos seus produtos dentro da sua empresa, né? Que essas coisas maior aprendizado, né? Maior aprendizado, então essas coisas estão muito correlacionadas. Grandes desafios, grandes oportunidades, muito frio na barriga, grandes crescimentos, né? E vai com medo mesmo, né? Traz aquela adrenalina a mais. Total. E aí vem, né? Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Eu acho que sendo mulher, obviamente, sendo negra, né? Isso também ganha um sabor, né? Uma pitada ali, um pouquinho mais especial ainda. Né? Sem dúvida. E agora que a gente falou de liderança, e olhando para o momento até que a gente está agora, né? Que foi complicado, né? Essa mudança brusca de formato de trabalho, a gente estava até conversando um pouco sobre isso, né? Que até talvez para uma empresa de tecnologia seja uma mudança um pouco mais fácil até do que para outras empresas, de outras indústrias, mas como você mantém o time engajado, né, o seu próprio time, às vezes até o time do cliente, como manter as pessoas motivadas, né? Você como líder, o que você tem usado nesse sentido, para que as pessoas continuem se comunicando bem, para que você entenda
o que elas estão precisando, né? Porque agora não tem mais esse olho no olho pessoal, assim, sempre pela tela, né? Como é que você tem atuado com isso? Legal. Assim, eu vou te responder de duas formas, né? Eu acho que tem um aprendizado que eu acho que ele veio, e ele é muito, ele é pré-pandemia, né? Eu acho que a gente na CIT, eu contei um pouco da história, mas a gente teve um momento muito interessante, que quem hoje nos vê, às vezes fala assim, mas é uma startup, então vocês, né? E não, assim, né? Eu falei que a gente foi uma empresa muito fundamentada em processo, a gente foi muito comando e controle, então a gente cresceu como uma empresa tradicional, a gente foi até alguns anos como uma empresa muito tradicional, né? Até um determinado momento, ali em 2006, a gente começou a trabalhar com metodologia ágil e nesse momento a gente também começou a trabalhar com Lean, né? E foi muito interessante essa combinação, porque foi como a gente conseguiu levar modelos ágeis para grandes empresas, né? A gente criou naquele momento o que a gente chamou de Lean Enterprise Agile como oferta, né? E mais do que ter transformado a nossa oferta, isso mudou muito o nosso modelo de gestão. Então, a gente passou por um processo de transformação cultural muito grande, onde a gente tenta, né, deixar, e até hoje isso, né, um líder muito comando e controle e passa a ser um líder mais colaborativo, né, que cocria junto com o nosso time, né, as nossas ambições e como a gente vai chegar lá, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que, independente da pandemia, eu acredito muito que uma das principais ferramentas de engajamento é você, de fato, dividir com as pessoas, né, a definição do norte, aonde a gente quer chegar, aonde a gente vai chegar junto e como a gente vai chegar lá, né? Eu acho que, como ser humano, né, tudo que você assina, tudo que você participa, tudo que você cocria, você se entrega mais, né? Eu costumo dizer que um bom plano é legal, mas eu não acho que é um bom plano que faz grandes empresas ou que faz grandes iniciativas. A execução, né, a capacidade de executar é que define, né, o sucesso de uma iniciativa na minha visão e na minha experiência nesses 24 anos, né? E executar é o quê? São pessoas engajadas, pessoas apaixonadas, querendo fazer dar certo. E você faz muito mais quando você desenhou o que é aquilo, né? Então, eu acho que independente do momento, engajamento, né, colaboração, divisão, né, da responsabilidade, eu acho que são as principais armas para fazer com que o time esteja, de fato, envolvido profundamente em fazer dar certo. Quando você traz a pandemia, eu acho que o que a gente tem que aprender é como que a gente joga isso, né, nesse novo cenário, que novas ferramentas a gente tem, né? E eu vou te falar, Renate, assim, acho que para minha surpresa, sem dúvida nenhuma, perder o físico é complicado, né? Eu sou uma pessoa que faço muita leitura de corpo, então eu sento com o meu time, eu falo, amigão, o que aconteceu hoje? Você não está bem, vamos conversar, né? E sem dúvida nenhuma, a leitura de corpo, né, no virtual é mais difícil, né? Por outro lado, eu acho que esse momento ele aumentou um pouco mais a sensibilidade das pessoas. E eu acho que ficou mais claro para todo mundo que o profissional e o pessoal não é algo que a gente divide, né? Não tem terno, não tem gravata, não tem camiseta, não tem blusinha social que separa o profissional do pessoal, né? Então, eu acho que isso ficou mais fácil, né? Sabe, você está na minha casa, daqui a pouco passa uma filha por aqui, né? O marido grita lá, você não esconde mais, né? Se você tem um problema, é mais fácil dele aparecer no seu contexto profissional. Então, o que eu acho, Renata, que mudou é que ficou mais em pauta esse tipo de conversa. E, sabe, eu não consigo ler seu corpo, então muitas vezes eu tenho que perguntar, né? E tenho que perguntar mais aberto. Então, na CIT, a gente começou a criar várias reuniões para tratar o emocional. Então, comecei a fazer reuniões e eu estava em algumas no início. Eu comecei a ver mães desesperadas, né? Eu lembro de uma reunião onde uma amiga trabalhando junto, né? Uma colega de trabalho, pegou o note e mostrou o filhinho dela assim na cozinha, destrinchando o armário dela. Ela estava enlouquecendo. Eu falei, poxa, eu tenho 3 filhos, né? Eu sempre trabalhei, criei meus filhos trabalhando, tinha sempre uma pessoa junto para ajudar, né? Mas eu sei um pouco o que é trabalhar, ter a pessoa, levar o filho para o trabalho, então eu posso ajudar nisso, né? E aí a gente começou a criar bate-papos só com mães e pais que estavam nessa situação, tá? Ou começamos a criar salas de bate-papo só de pessoas que estavam morando sozinhas, né? Legal. Eu acho que uma forma de engajar as pessoas, Renate, é trazendo essa conversa mais humana para a pauta corporativa, sabe? E eu acho que quando você abre isso, você encontra
a pessoa do lado de lá. E quando você tem um problema também no seu projeto, né, você tem que ter o que mais agora? Você tem que ter pessoas mais abertas a contar os problemas, né? Você dá muita autonomia, trabalha com muita autonomia. Então, eu preciso ter pessoas cada vez mais contando os seus problemas, não só os pessoais, mas também os profissionais, né? Então, eu acho que é usar de muita transparência, né? Abrir esse espaço de contribuição, abrir esse espaço de demonstração de vulnerabilidade ainda mais, né? Porque eu acho que quando você tem isso, as pessoas se sentem mais à vontade, né? Elas se sentem mais engajadas, e aí elas vão conseguir contribuir mais, serem mais criativas, mais inovadoras, sua empresa vai ser mais inteligente, enfim, tudo que a gente sabe de gestão. Não, e é essencial mesmo, né? Ter essa iniciativa ou ter iniciativas para tentar entender o contexto e a vida das pessoas no trabalho de casa, né? Que é realmente diferente, e para quem é mãe ou para quem tem filho, né? Assim, você tá com todo mundo naquele mesmo ambiente, ajudas agora não mais quanto existia antes, né? Então ficou muito restrito. E eu acho que é essencial, né, ter essa abertura como líder, mostrar que você está ali, né, que você tem interesse, que a empresa quer ajudar, né, então acho que é fantástico o que você mencionou, Solange. Tem uma parte mais técnica, né, Renata, que, assim, para gente que trabalha em tecnologia, ela é um pouco mais simples, né, mas eu acho que tem outras, sem dúvida nenhuma, né, tem outros segmentos que isso é um desafio. Então, tem uma troca, por exemplo, né? Eu falei de Lean, mas a gente começou a trabalhar muito também com design para fazer, né, a cocriação, né, ativar a inteligência coletiva. Então, a gente faz processos estratégicos com dinâmicas, que a gente fazia com papel, na parede, com post-it, e aí você tem que, né, trazer agora isso tudo para um novo ambiente, e como você coloca as pessoas para colaborarem, né, nessa questão agora mais virtual. Então, tem uma questão técnica também que você tem que ajustar, né? Mas eu acho que o maior desafio, ele não é o técnico, não. Eu acho que é o pessoal, né? Muito bom. Solange, eu queria agora puxar um pouquinho de sororidade, de diversidade, partindo do princípio que a gente sabe, né, que as condições de no mercado de trabalho hoje, elas são muito desafiadoras, né, e você, como mulher negra, líder no mercado de tecnologia, é muito interessante para a gente saber como é que você lidou, como é que você lida com essas adversidades. Muito, muito bacana. Acho que a primeira coisa, Renata, que eu tenho que confessar é que mesmo trabalhando na indústria de tecnologia, eu cresci, né, liderando em mesa de homens, né, eu costumo falar ambientes completamente masculinos, né, e eu acho que eu passei por muito tempo da minha vida, muitos anos, lutando, sabe, para comprovar várias vezes, né, minha competência, e não que ela é maior que dos homens, mas que pelo menos ela é tanto quanto, né, e por várias vezes já fui embora, né, não entendendo por que a minha opinião, né, não foi ouvida por ninguém, e daqui a pouco o meu colega ali repetiu a mesma coisa e todo mundo entendeu. Eu falei, caramba, bicho, eu não sei mesmo articular, né? Vou ter que estudar storytelling, vou estudar storytelling. Eu vou aprender a articular como esses homens, não é possível, né? E essa questão toda de interromper, enfim, né? Então, eu muitas vezes, né? Ou você chega, né, em consultoria, você conhece muito bem, né? Você estabelece credibilidade dentro do seu ambiente, aí você chega de novo, né? Uma mulher negra, pequenininha, você mesmo que vai liderar essa transformação toda, né? A pessoa não fala explícito, né? Você vê muito isso no olhar, né? Você sente ali no olhar, né? Você começa uma reunião, o olhar do executivo é o último, né? Ele vai chegar em você no fim quase da reunião, né? Ele passa todo o tempo estabelecendo conversa com os homens, muitos anos, e eu confesso que eu não tinha o awareness completo dessas questões todas, né? E agora, há uns 3 anos atrás, eu comecei, né, aí por motivos distintos, né, meu filho faz história, ele me provocou muito, né, sobre essas questões, uma colega que trabalha comigo também na CIT, no marketing, né, começou a me empurrar um pouquinho, pô, você não acha que você precisa falar um pouco sobre isso, né? E as minhas primeiras respostas é sim, vou falar como mulher, como a minha competência, né, na verdade, né, como que eu entrego, mas não associando isso, né, ao contrário, ao fato de ser mulher ou negra, né? E hoje eu entendo que isso é uma grande
um grande desentendimento da questão, mas naquele momento eu falava, né, não quero juntar as coisas, né? E aí foi bacana que na minha jornada de estudo, né, sobre diversidade e inclusão, né, eu fui ficando aware de microagressões, né, com a questão da mulher, com as questões de racismo estrutural. E aí eu fui olhando, caramba, bicho, era isso que acontecia comigo. Então eu olhava para trás da minha carreira e fazia o depara, né? E aí eu comecei a participar de vários talks, né, com mulheres, e eu começava a fazer né, o checklist das microagressões, e dava bingo com várias, né? Dava bingo, eu já passei por isso também, né? E aí, bom, acho que tem uma primeira questão, né, que você se sente aliviada, né? É libertador, que você fala, poxa, então talvez eu não fosse tão incompetente como eu achei minha vida inteira, né? Toda mulher passa por isso, né? Mas junto, né, com essa questão, acho que quando você acorda, também vem uma responsabilização, né, que eu acho, como é que eu mudo agora os ambientes corporativos e como eu faço para que outras mulheres, primeiro, saibam que isso acontece com as mulheres, e se a gente está aware, como você disse, né, se a gente pratica essa sororidade, se a gente se ajuda, né, e não no sentido de criar uma briga contra homens, não, muito pelo contrário, os homens precisam ser os nossos aliados, eles são maioria nas lideranças, né? Sem dúvida. Não é uma guerra e tampouco é uma busca que a gente vai fazer sozinhas. Eles precisam ajudar, né? Mas eu acho que nós mulheres, e hoje eu vejo muito a minha missão como, primeiro, exercitar a representatividade. Então, quando eu brinquei lá no início de falar cargo, né, de falar assim, sou uma mulher negra, né? As mulheres negras hoje no Brasil, sem dúvida nenhuma, elas são muito mais de 50%. Né? Mulher é mais 50%, negros é mais 56%. Mulher negra é fácil fazer uma matemática simples, né? E a representatividade das mulheres negras em cargo de liderança é 0,4% no Brasil. Né? Então, assim, eu preciso estar aqui, eu preciso conversar, sair da minha zona de conforto, falar, né, sobre o que eu faço e mostrar para outras mulheres que é possível. Mas mais do que mostrar que é possível, Renate, eu acho que eu também tenho a responsabilidade de tornar possível. Então, esse para mim é o segundo pilar da minha missão. Tá? E aí, dentro das empresas, dentro dos clientes, o que eu vou fazendo né, e aí falando muito da CIT, trazer esse assunto para a pauta. Né? Então, dentro da minha unidade, eu criei 4 grupos de afinidade, um de mulheres, um de LGBTQI+, um de PCDs, né? E um de pessoas com deficiência. Desculpa, mulheres, negros, pessoas com deficiência, né? PCDs, e LGBTQI+. Né? Então, foram 4 grupos de afinidade. A gente teve ganhou muito aprendizado, né, nessas questões todas, que começa ali na minha unidade e hoje elas começam a se expandir para toda a CIT. Né? E é muito interessante quando você, mais do que falar de diversidade e inclusão, você entende a realidade de cada um desses grupos, do seu próprio lugar de fala, né, ou do seu lugar de aliado. Né? E esses grupos começam a entender os gaps corporativos com números. Tem glass ceiling? Taping gap? O que tem, né? A nossa pirâmide está ok, não está? Então, olhando esses números, que eu acho que é um primeiro passo, e desenhando para corrigir. Tá? Então, de forma resumida, hoje, mais do que exercitar essa representatividade, né, de estar aqui falando contigo nesse assunto, né, dentro do meu ambiente corporativo, onde eu posso, né, olhar os nossos números para mudar e criar ações corretivas, né, ações afirmativas para mudar esses números e buscando, né, impactar mais e mais a nossa sociedade, que tem um espaço enorme aí de contribuição que as empresas de tecnologia podem fazer. E acho que a gente está começando, né, uma jornada aí muito grande ainda. Né? É incrível, né, essa sua fala, e até quando a gente bateu um papo, né, na prévia, eu achei tão interessante, porque acho que eu passei por algo similar, né, dentro do meu lugar, do meu mundo, mas que você acaba, né, por trabalhar num ambiente majoritariamente masculino, você está lá sempre brigando e fazendo e tal, e você acaba achando que, ou se colocando num lugar que, poxa, não existe, né, não existe toda essa desigualdade, e você luta, e em algum momento da carreira a ficha cai de que, poxa, quanta coisa a gente já ouviu, quanta coisa a gente já passou, e que sim, né, não era ok. E a gente buscava sempre o problema em nós mesmas, né, e tentando nos ajustar ali, mas o gostoso de quando cai a ficha, como você falou,
é que é o momento que você fala, ok, né? Então, eu tenho que fazer alguma coisa, é muito mais do que só sobre a minha carreira e eu conseguir me achar, né, nesse espaço, mas como é que eu contribuo para que outras pessoas, outros grupos, né, possam ter mais facilidade, né, nesse sentido. E como você falou, acho que isso é libertador, né, gostoso demais. E a partir do momento que você tem também um cargo, é líder, né, de equipes tão grandes, poder fazer a diferença, acho que é realmente muito gratificante, né? Legal. Renate, até para dividir um pouco mais, né, essa jornada, eu vou dividir porque é muito fácil mesmo. A gente, eu por algum tempo, eu me via como contra-exemplo. Eu falava, mas se eu sou negra, se eu sou mulher, se eu cheguei até aqui, é isso, eu sou se super esforçar, né? Você imagina meu filho mais velho fazendo história, ele queria me matar, né? E eu não entendi por quê. Ele falava, mãe, olha para o lado, né? Não, isso não é sobre você, né? Olha os números sociais, olha para o lado, né? Então, hoje eu tenho essa compreensão. Então, que é um pouco do que você falou, né? Não é sobre os heróis que conseguiram chegar, mas qual é esse sistema de oportunidade que exclui tanto alguns grupos, né? Que exclui tanto negros, que exclui tantas mulheres da liderança, né? Que exclui os nossos LGBTQI+, as nossas pessoas com deficiência. Então, que sistema meritocrático de oportunidades a gente desenhou, né? E aí nos colocando como corresponsáveis e líderes, né? Eu mesmo olho e falo, cara, eu tenho 24 anos de carreira, eu podia ter feito muito mais, né? Mas então, tá bom. Então, a partir de agora, né? Eu preciso acelerar. E isso é muito envolvente, né, Renata? A minha experiência é muito interessante, porque na CIT eu sempre fui de operação, eu nunca fui de RH, eu nunca tive uma cadeira de diversidade e inclusão, né? Mas quando eu entendi a profundidade desse assunto, quem contrata, quem demite, quem promove, quem permite ou cria um ambiente, né, que evita a piadinha homofóbica, sexista, machista, são as operações. Né? Então, se a gente quer, de fato, criar uma cultura de diversidade e inclusão, uma cultura de responsabilidade social, isso tem que estar no DNA de cada colaborador. Né? Então, isso foi muito gratificante, né? Quando a gente começa a fazer um experimento dentro de uma unidade de negócio e fala, cara, é isso, só que vamos escalar para a empresa inteira, né? E é incrível, né? O nível de engajamento das pessoas no assunto, você entender que você pode trabalhar e, ao mesmo tempo, fazer um bem social, sabe? Evoluir o seu conceito de respeito, enfim, é fantástico. Nossa, é incrível ouvir isso mesmo de você. E aí eu acho que você falou um tema que eu achei muito interessante, que é a questão dos aliados, né? O papel dos homens nesse sentido, né? Acho que não é uma discussão somente entre os grupos, né? Mas também a gente precisa ali de todos nessa discussão. E nem sempre é fácil, né? Eu acho que tem muito paradigma para ser quebrado e queria escutar de você como, assim, que dicas, né, você daria para tentar mudar esse mindset numa equipe, né, formada majoritariamente por homens. Excelente. Renata, E homens brancos, né? Exato. Eu gosto muito de pensar na responsabilização, sabe? Quando eu comecei a estudar e eu falo bastante também, né? O assunto de diversidade e inclusão, ele é um assunto complexo per si. Sabe, eu tenho formação de ciência da computação, tem muita gente que tem formação em engenharia, né, que trabalha com a gente, numa empresa de tecnologia, tem alguns psicólogos, mas não necessariamente essas jornadas de aprendizado nos ensinaram sobre diversidade e inclusão. Tá? Então, a gente precisa estudar. Tá? Eu fui estudar um pouquinho, né, sobre história, antropologia, sobre esses assuntos, então fui pegar, entender o racismo estrutural, o machismo estrutural, com muita profundidade, não, mas um pouco a gente precisa estudar. Então, eu acho que esse é um primeiro passo, sabe? Eu falo que para você falar uma coisa muito certa e para você falar uma grande groselha, quando você está entendendo diversidade e inclusão, a linha é muito tênue, sabe? Então, a gente precisa estudar, entender com mais profundidade essas questões para a gente, né, conseguir navegar aí. A outra coisa muito importante é trazer essa responsabilização para o individual. Sabe? Eu gosto muito de falar assim, a empresa, né, ela é o quê? Ela é uma soma de indivíduos. E ela não faz nada se os indivíduos que estão lá dentro não fizerem.
A primeira, quando a gente, foi até o nosso time de diversidade e inclusão, ele estava no movimento de levar isso mais para as unidades de negócio, né? E quando ele trouxe para mim, o que eu falei foi, eu não quero ver os números da CIT, eu quero ver os números da minha unidade, porque eu estava ali com toda a minha liderança. Falei, de novo, né? Somos nós aqui que contratamos, demitimos, nós temos autonomia para mudar esses números. Então, eu quero ver os nossos números e ver o que nós, líderes dessa unidade, podemos fazer para a gente mudar aqui dentro, né? Mas o que eu acho que é importante também é que mesmo quando você reduz o escopo de atuação, ainda tem, não somos nós os líderes. O que eu, Solange, estou fazendo? O que né? E para mim, acho que um grande aprendizado, e aí entrando na questão de quando você fala do aliado, é sair do seu lugar para entender o lugar do outro, sabe? Então, advocar pela mulher, pelo negro, eu vou aprender rápido. Porque quando eu ouço as histórias dos negros e das mulheres, eu me identifico muito rápido com boa parte delas. Eu falo, pô, sei o que você está vivendo, né? Agora, quando eu sento com as pessoas do nosso grupo de LGBTQIA+, eu falo, cara, agora você me jogou para um lugar que eu não sei nada e eu preciso me colocar no lugar mesmo para aprender, sabe? Então, talvez uma dica aí, Renate, para a gente se tornar um aliado, a gente precisa pegar um outro assunto, sair da zona de conforto, sabe? Não que seja confortável, mas entender um pouco e aprender com o outro para saber como que eu posso ajudar, por exemplo, um time de PCDs. Como que eu posso ajudar um time de LGBTQ+, sabe? Eu acho que essa construção da sua pessoa como aliada te faz melhorar muito, né? Aí até no seu lugar de gênero, né? No seu lugar de mulher ou no seu lugar de negro, porque até a sensibilidade, como você traz esse tema, eu acho ele super, super importante. Então, eu vi muitas empresas que começaram a atuar com diversidade e inclusão e virou uma briga de classe. É uma briga de mulher contra o homem, do negro contra o não, né? E o que a gente tem buscado na CIT, eu acho que a gente está tendo, né, sucesso, é basear essa jornada em 2 pilares que são fortes na nossa cultura, que é o Learn Fast, né, o aprende rápido, com muita colaboração. Então, se eu sou negra e sou mulher, eu vou aprender isso muito mais rápido. Eu posso dividir com você, Renate, você é mulher, você vai aprender rápido, mas sobre negro vai ser difícil, né? Mas se eu te ajudar, se eu contar minha história, se eu dividir com você as questões, você vai aprender mais rápido também. E você vai ser uma aliada, porque tem uma conexão emocional aqui, né? Você vai falar, não, eu vou advogar agora, né? Também em relação aos negros, né? E quando eu vou lá, sem saber, né? O time de LGBTQI+, o nosso grupo me ensina, eu falo, opa, agora eu também vou aprender, eu vou ser um aliado, né? E tudo isso, assim, entendendo que todos estamos estudando e aprendendo sobre essas questões. Então, eu vou cometer um erro, eu vou falar uma groselha de vez em quando, mas, né? E a gente começou a fazer isso. Então, amigão, pô, essa piadinha não dá mais agora aqui no ambiente corporativo, né? Pô, foi mal, não vou fazer mais. E numa boa, sabe? E a gente foi, eu acho que ficou um aprendizado gostoso. E a gente evolui junto, aprende junto, mas a gente vai dando passos para frente e passos um pouco mais rápidos, né, em relação a ser, de fato, uma empresa mais diversa e mais inclusiva, né? Então, acho que, resumindo aí, Renato, eu acho que tem um início de estudo, né? Eu acho que tem um individual, né? O que eu estou fazendo em relação à minha causa própria, né? Que seja gênero, que seja etnia, mas também a de um aliado que eu quero escolher para aprender nesse assunto, né? Nossa, é muito, muito bom isso. São esses 2 papéis e sair um pouquinho da zona de conforto, se colocar no lugar do outro, aprender, e é o que você falou, né? A partir do momento que eu conheço melhor, entendo as dificuldades, eu posso me tornar um aliado, né? Esse vínculo emocional, ele existe. Muito bacana. E aí, que coisas concretas que eu estou fazendo, né? Assim, porque no final do dia eu falo que gerenciar diversidade e inclusão é como gerenciar um projeto, uma iniciativa, não é isso? Você está num determinado lugar, você quer chegar num lugar melhor, você desenha um plano de como chegar, e aí você vai ter que enfrentar os desafios. Então, por exemplo, eu quero ter mais negros na minha empresa, né? A primeira coisa, eu preciso assumir isso. Aí eu vou falar, poxa, mas eu não consigo contratar. Eu falo, bom, então eu quero ter mais negros, esse projeto tem que ser um projeto de sucesso, eu vou ter que aprender a contratar diferente, né?
mostram que se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, a gente vai ter equidade de etnia daqui 100 anos, né? De gênero, por aí também. Então, o que eu vou fazer diferente nos meus processos de hiring, de promoção, para garantir que eu tenha mais diversidade e também tenho mais equidade de oportunidade, né? Então, pegando, por exemplo, a questão do negro. Quero contratar mais negros? Talvez eu tenha que mudar as fontes que eu estou procurando, talvez eu tenha que fazer parcerias, talvez eu tenha que flexibilizar o inglês, né? Porque, infelizmente, no Brasil, a população negra também é a população que concentra, né, um poder aquisitivo menor, né? Uma população que menos conseguiu pagar uma segunda língua. Então, eu ponho inglês no meu processo de seleção, eu já não vou trazer negros, né? Então, eu tiro o inglês, trouxe os negros. Agora é sobre inclusão. É uma empresa global? Sem inglês, será que de fato eu estou dando a mesma oportunidade de crescimento de carreira para todo mundo? Não. Então, eu preciso ter uma ação corretiva aí, de repente, ter um programa de aceleração de inglês para pessoas negras. Mas percebe que isso, Renate, é super delicado, essa questão de ação corretiva, porque nem todo mundo entende que equidade é dar diferente, né? Porque as pessoas chegaram aqui em posições muito distintas. Então, a gente tem muito essa questão de igualdade, da tudo igual. Então, o programa de inglês é para todo mundo, carreira para todo mundo. Mas isso nos trouxe até aqui, né? Por que as mulheres não estão na liderança? Por que os negros não estão nas lideranças? Exatamente. Né? Pensar nessas ações corretivas e preparar não só todas as pessoas na empresa, mas também aqueles grupos. Tá? Então, assim, eu já conversei com mulheres, né, na nossa empresa, onde ela voltou e falou assim, mas esse programa de aceleração de carreira, e aí? Quando eu chegar lá, será que não vão falar que é porque eu cheguei por cota? Será que não vão falar, né? Então, percebe? A mulher também tem que ter um entendimento de que a empresa, ela entende que vai ser mais inteligente tendo mais mulheres. A gente não tem, e a gente precisa fazer um programa de aceleração de carreira de mulheres, não é porque a mulher é incompetente, é porque a gente precisa acelerar essas carreiras, né? Se o negro não tem inglês... Isso está completamente de acordo com a estratégia, né? Que eu acho que o que você falou de... Não adianta também recrutar, trazer, mas não incluir, né? Não mudar a cultura, não criar programas que desenvolvam a carreira dessas pessoas, né? Perfeito. Isso aí. Ou que dê pelo menos condições, né, delas desenvolverem a carreira, né, ou pelo menos se aplicarem para todas as oportunidades que a empresa tem de uma forma minimamente mais equalitária, de fato, né? Então, é isso, né? E tudo isso no dia a dia, né, são conversas, às vezes, profundas, que todo mundo precisa ter um mínimo de entendimento para entender como genuíno um programa desse tipo e necessário na sociedade brasileira que a gente foi criado, desenvolvido, criou nossas empresas, nossos ambientes corporativos, né? Então, eu brinco que é muito fácil a gente sentar numa cadeira de liderança e culpar o legado, o sistema escravagista, né? O racismo estrutural, mas, né, o futuro a gente está desenhando e os nossos ambientes corporativos a gente consegue mudar, né? Então... Legal. E, bom, falando em desenvolvimento, né, a gente sabe que aí nos últimos anos a tecnologia veio que veio, e um dos temas, o nosso pilar principal aqui no programa de qualificação do Industry for Her é a indústria 4.0, né? Então, esse é um tema chave para a indústria hoje, para a transformação, né, digital da indústria, e queria saber aqui de você o que você acha que são as vantagens competitivas, né, que a indústria 4.0 traz hoje para as empresas? Bacana. Renate, assim, eu vou tentar resumir, né, um tema longo, abrangente, mas, assim, acho que quando a gente pensa em otimização de processos, quando a gente pensa em automatização, como a tecnologia, de fato, pode automatizar e otimizar, né, muito do trabalho que hoje a gente faz, eu acho que a gente tem que pensar em como isso abre espaço para a gente usar a nossa inteligência e criatividade humana para usar a tecnologia cada vez mais a nosso favor. Então, acho que a gente que está na área de tecnologia, a gente sabe muito bem, né, que o uso que a gente dá para ela é o que faz a grande diferença, né? E eu acho que as tecnologias estão aí disponíveis. Então, eu acho que o espaço que a indústria 4.0 traz é esse aumento de banda mental, né, esse aumento, inclusive, de tempo e de agenda, para a gente fazer coisas que a tecnologia sozinha não vai fazer. Tá? Eu acho que a gente vai
momento onde a gente está, né? Tem pessoas que até chegam a falar, né, historiadores, que a gente está virando o século agora, né? Eu acho que a gente está num momento muito definitivo, né, de criar uma nova sociedade, de criar novos modelos organizacionais, de mudar os modelos de gestão, né? As pessoas hoje, os líderes, os grandes líderes, né, em grandes empresas, a gente criou uma armadura tão grande para ser líder que as pessoas adoecem, né? É insustentável o que a gente criou nos ambientes corporativos, né? Então, eu acho que a gente está no momento de definir, sabe? Quais são essas empresas do século? E eu acho que aí é onde a gente tem que pôr muito da nossa energia, sabe? Quais são os novos modelos corporativos? Que empresa mais humana, mais inteligência é essa que a gente está criando, que usa tecnologia para, por exemplo, criar produtos, criar serviços que têm mais a ver com as necessidades da nossa sociedade, né? A gente está saindo de uma pandemia, as pessoas não têm o que comer. Sem dúvida. O que as nossas marcas estão criando? Né? Quais são os problemas que nós aqui nas empresas, né, estamos nos propondo a resolver? Né? A gente está criando novas necessidades, a gente está, né, resolvendo aí problemas básicos que a gente ainda tem. Então, eu acho que a gente abre um espaço, sabe, Renate, e banda mental para resolver problema complexo e que não é a tecnologia sozinha que vai resolver, mas que, sobretudo, nós, seres humanos, vamos aprender a usar a tecnologia para resolvê-los, né? Então, acho que tem aí uma grande oportunidade, né? Tem uma grande oportunidade, não só de criar toda uma disrupção, né, no mercado, de se reinventar, tanto nos novos modelos de negócio, mas também reinventar a forma de operar, né? E também aqui uma grande oportunidade de mudar a vida das pessoas, né? Principalmente no momento que a gente está. E Solange, assim, até pensando agora na transformação digital, você que trabalha muito com isso, quais são as tecnologias aí em ascensão que você pode citar, até pensando aqui nas engenheiras que estão nos acompanhando, outras pessoas que estão nos acompanhando e que querem fazer parte disso, né? E pensam, poxa, tem tanta coisa agora, para onde eu vou, né? O que será que é legal eu seguir? Onde é que é bom eu me qualificar, né? Quais são essas novas tecnologias aí? Legal. Renata, assim, eu poderia dar uma sopa de letrinhas aqui, de várias, né, tecnologias, que vocês vão googar, vão achar um monte aí, né, data analytics, inteligência artificial, robótica, né, cloud, poderia passar por várias, né. Vou colocar, assim, do que eu vejo de necessidades muito presente hoje, que eu acho que pode abrir espaço, sim, para a carreira, né. Eu acho que, mais e mais, quando a gente fala de transformação digital, vem muito rapidamente, né, a gente precisa de empresas que tomam decisão de forma muito veloz, né, e que se adaptam muito rapidamente em momentos de incerteza, né? Então, a gente precisa de muita tomada de decisão, né, muito rápido, né? Leitura de comportamento, né, comportamento de cliente, comportamento de consumidor, né, quando você fala de atendimento digital, né, isso é fundamental. Eu diria, né, me arriscaria a resumir que talvez entendimento de comportamento de consumidor, né, seja um dos grandes desafios da transformação digital ou algo que as empresas estão enlouquecidas, né, para conseguir obter. Então, processamento de dado, data analytics, né, saber processar, ler, tirar insight, né, de um monte de dado. Então, né, a gente está acostumado a trabalhar com empresas grandes, né, é muito comum. Você vai na área de canal da empresa, né? Você tem um conjunto de dados, aí você vai lá na operação, você tem outro conjunto, você vai no financeiro, você tem outro, esses dados não se falam, né? Então, é muito grande de unir esses dados e quando você une, você olha aquilo e fala, tudo bem, mas o que eles querem me dizer, né? Então, eu acho que essa capacidade de interpretar, né, informação, e óbvio que tem muito inteligencial, tem muita inteligência artificial, tem muito processamento, né, por trás, mas ainda tem muita habilidade humana, né, de entender esse dado e, sobretudo, tomar uma decisão final com base nele. Então, eu acho que essa questão é uma questão interessante, né, mas eu vou dizer para vocês que o skill técnico, eu não acho que ele é o mais difícil de se obter, né? Então, eu vou voltar um pouco para essa questão de adaptabilidade, de antifragilidade das empresas, né? Então, entender
modelos mais ágeis de entrega, cultura de experimentação, né? E modelos de liderança mais colaborativos, entender modelos de construção de iniciativas, de projetos mais colaborativos, aonde você tem que ter um skill técnico, sim, você tem que estudar, mas você também sabe que você nunca vai saber tudo, até porque se você saber tudo hoje, daqui 1 ano, daqui 6 meses, isso já mudou e você vai ter que aprender de novo, né? Então, você ter essa habilidade e humildade para compartilhar o seu conhecimento, né? E para trabalhar em ambientes colaborativos, ágeis, metodologias ágeis, cultura de experimentação. Tá? Então, se eu tivesse que dar uma dica aí, eu iria nessa linha, sabe? Esses modelos de trabalho para tornar as empresas mais adaptáveis às realidades que vão mudando muito rapidamente, que são muito incertas, né? E também essa questão de entendimento de comportamento, de dados, experiência de cliente, né? Acho que são pilares aí importantes que podem ajudar a diferenciação de carreira hoje ainda. Fantástico, fantástico. Eu acho que é bem isso mesmo, e isso ajuda, né, a entender que não é só sobre, né, estudar toda essa parte técnica, entender todos os tipos de tecnologia, mas esse lado cultural, o lado interpessoal, né, o lado de comunicação também tem enfim, um impacto muito forte, né, uma participação, e as metodologias de trabalho, né, a abordagem que se toma, né, o formato ágil de se trabalhar, que também tem aí um impacto enorme nesse momento que a gente passa hoje aqui na indústria. Exatamente. Legal. Exatamente. Isso acho que agora uma coisa importante, né, Renate? Eu acho que a pessoa que opta por uma carreira de tecnologia, né, ou técnica, né, ela tem que vir sabendo que estudar faz parte do jogo. É algo que deteriora muito rapidamente ou evolui muito rapidamente, então estudar faz parte, se atualizar faz parte, o skill técnico, né? Não acaba mais na faculdade agora, né? Acho que tem um termo que eu gosto muito, né? Que é o flexibilidade cognitiva. Então, você aprender rápido, desaprender você não desaprende, mas saber que arma você descarta, que arma que você pega. Então, isso vai acontecer, e se você vir para essa área, né? Mas, sim, eu acredito muito que talvez aí o que a gente chama hoje, né, de habilidade, soft skill, eles são ou mais ou tão relevantes quanto o skill técnico, né? Legal. E, Solange, a gente já está quase assim no finalzinho, mas acho que é muito interessante saber como é que é a Solange no dia a dia, né? Assim, como é que é esse teu balanço trabalho e vida pessoal? O que você gosta de fazer, né? Quais são os seus hobbies? Como é que é a sua vivência em casa com as crianças, marido, agora nesse momento de pandemia? Muito bom. Renate, é interessante isso, né? Eu tenho 3 filhos e, né, falei rapidamente, mas eu entrei na CIT, meu primeiro filho era bem novinho, e as minhas 2 adolescentes, meu mais velho tem 25 anos, as minhas 2 adolescentes nasceram em franco crescimento de carreira, viajando e tudo mais, né? E eu não quis abrir mão de ser mãe, eu amamentei meus filhos todos por 6 meses sem dar água. Isso, né, era uma opção minha, eu queria que fosse assim, né? Depois continuei amamentando, óbvio que entrei com os alimentos, né? Mas continuei amamentando até 1 ano, né? Então viajava, tirava leite, deixava leite, minha mãe dava no copinho, enfim, né? E assim, eu acho que a palavra-chave acho que tem algumas aí. Eu acho que a primeira questão é você conhecer um pouquinho das suas limitações humanas, sabe, como mulher, o que você pode, até onde você pode ir, né? E também conhecer um pouquinho do que te faz feliz, do que te deixa, sabe, te faz respirar, te faz viver, né? E trazer isso para o seu dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente estava conversando um pouquinho, né? Agora na pandemia não, mas eu ia para São Paulo, né? 3, 4 vezes por semana, né? Chegava às vezes 10 da noite em casa, sabe? Não dá para chegar em casa, ligar a máquina de lavar, assim. Então eu falei, cara, isso eu não vou fazer, né?
tenho o grande privilégio de, sim, conseguir ter uma pessoa para ajudar em casa, né? Mas, sobretudo, se você não tem, então como é que você divide isso, né? Com o marido, com os filhos, sabe? Porque também não tem como a mulher, né, sair, trabalhar o dia inteiro, voltar e falar, eu tenho que fazer tudo sozinha em casa agora. Então, acho que essa construção, né, dentro do meu relacionamento também com meu marido, sempre foi na partida muito combinada. Né? Ele também trabalha, na verdade, ele trabalha até na mesma empresa que eu, meu marido também trabalha na CIT. A gente construiu a carreira junto, sempre dividindo tudo. Né? A responsabilidade com os filhos, né? A responsabilidade com o trabalho, a responsabilidade com a casa. Então, não tem essa, você marcar dentista, você marcar médico, todo mundo pode fazer tudo, né? E, às vezes, eu falo para os meus filhos, pô, desculpa, mãe não vai poder fazer isso, porque eu tenho uma reunião amanhã, preciso trabalhar um pouco mais, né? Às vezes eles entendem, às vezes eles me cobram, sabe? É ser humano, né? E aí, quando eu tento, eu chamo também, né? Então, vamos fazer uma coisa junto, né? Então, tento, eu adoro cozinhar, né? Então, a gente cozinha, faz muita comida junto, né? Meu marido gosta de fazer churrasco, a gente traz amigos para casa, né? Eu faço exercício, então eu tento todo dia, né, acordar cedo e fazer meu exercício físico. Então, eu acordo lá às 6h30 da manhã, já estou malhando. E a gente faz, né? Então, é uma coisa que é um horário nosso, a gente acorda junto cedo, faz esse exercício, depois toma um café da manhã rapidão. A Maria tem um tempinho para tomar café só no final de semana, né? Tomamos nosso café rápido e a gente começa às 8h30 da manhã, a gente já está 8h30, a gente já está trabalhando, né? Então, assim, eu acho que talvez o segredo, Renate, seja você entender suas limitações, entender o que te faz feliz e tentar colocar isso no seu dia a dia, sabe? As relações com a sua família, né? As relações com seus filhos, com seu marido, que momentos você precisa com eles, dentro do seu dia a dia, nos finais de semana, né? Mas também entender que a nossa profissão também demanda, né? E que às vezes a gente também precisa se preparar para estar bem numa reunião, né? Então, vou contar aqui, né? Eu tinha uma agenda muito importante, que eu precisava me preparar, né, ali depois do feriado. Então, eu precisei trabalhar no feriado, até pedi para minha filha me ajudar, que era uma questão aí que ela sabia, né? Então, eu acho que quando você traz essas coisas, mas também fala, poxa, hoje eu preciso, não vou poder passar o feriado, eu vou precisar trabalhar, porque amanhã eu preciso entregar isso aqui, eu não vou estar bem. Também não adianta vamos ver um filme, mas eu estou aqui, né? Com a cabeça em outro lugar. Quando você tem essas conversas explícitas, às vezes você é bem entendida, às vezes não, mas acho que a gente vai construindo, pelo menos, relações transparentes e você vai também suprindo suas necessidades humanas aí, né, e suas limitações, né? Então, acho que esse equilíbrio, Renate, é você ver o que te faz bem, além do trabalho, e como você encaixa isso, né, no seu dia a dia. Então, perfeito. Eu corro, malho, cozinho. Não, maravilhoso, assim, eu acho que é gostoso e muito importante ouvir isso de você, né? E eu acho que requer planejamento, sim, o entendimento dessas necessidades e tentar balancear, e a vida vai mostrando cada vez mais, né? E assim, vou fazendo, né? Às vezes é um momento, né? Por exemplo, quando eu falo que eu gosto de cozinhar, não é que eu vou cozinhar e vamos comer, não. Eu vou cozinhar, nós vamos arrumar a mesa, vai ter velinha, sabe? Vai ter todo um ritual. E isso é gostoso, e é o nosso momento de família, sabe? E eu curto, né? Então, final de semana começa, as meninas vêm, mãe, e aí, o que a gente vai comer? Então, acho que é isso. Acho que, né, ainda mais agora, na pandemia, o que você pode fazer, gente? É isso, é estar em casa. E, sei lá, vamos ver um filme todo mundo junto, né? Às vezes a gente vai lá na churrasqueira, põe as cadeiras lá fora, pega um cobertorzinho que tá frio, esse é o passeio do final de semana, né? Vamos na churrasqueira ver filme. Então, acho que é isso, né? A gente, mesmo nesse momento, aproveitar o pouco que a gente tem e fazer daquilo momentos bons, né? Muito bom. Solange, tem uma pergunta aqui da Isabela. Eu sei que a gente está bem no finalzinho, mas acho que dá para resumir, porque você tocou um pouco já nesse tema anteriormente. Ela fala: olá, Solange, obrigada por dividir sua experiência conosco. Falando também sobre a questão dos soft skills, quais são aqueles que você acredita que são necessários para nós mulheres engenheiras na tecnologia? De repente você tem aí uns top 3 para trazer aqui para a gente. Bacana. Eu acho que tem um que eu citei para vocês, que eu acho que essa alta capacidade de aprendizado, eu não vou nem falar que é alta capacidade de aprendizado, porque isso o ser humano tem,
né? Eu acho que é gosto por aprendizado, né? Isso que eu gostei muito desse termo da flexibilidade cognitiva, sabe? Então, você saber que o que você aprendeu, não que você vá desaprender, mas que talvez você não vá usar aquilo eternamente. Você tem que estar ok, sabe? Para trocar as ferramentas, para aprender coisas novas, né? Então, eu acho que essa capacidade de aprendizado, ou gosto pelo aprendizado, né? De novo, que capacidade todos nós temos, isso eu acho que é super fundamental no contexto atual das empresas, né? Um outro que eu acho que é muito importante também é a questão de criatividade, né? Então, essa construção de ambientes onde você promove criatividade é fundamental hoje nas empresas, né? Então, você trabalhar com autonomia, né? Você trabalhar com espaço onde as pessoas podem ser quem elas são, né? Uhum. Elas podem cometer erros, né? Porque ninguém inova se você não cometer erro, né? Então, a gente fala e repete muito isso na CIT, dentro da nossa cultura Lean, né? Na verdade, a gente fala do learn fast, mas o original é fail fast, né? Então, você tem que aprender rápido para você aprender rápido e para você melhorar, né? Então, eu acho que essa criatividade expandida é super importante, né? E se eu falasse aqui um terceiro, e aí eu vou trazer um pouco da questão da mulher também, naturalidade e vulnerabilidade, sabe? Eu acho que os ambientes corporativos hoje, eles carecem dessa naturalidade, eles carecem de vulnerabilidade, né? E quando eu acho que a gente fala que a gente precisa de mais mulheres no ambiente corporativo, é porque a gente precisa de mulheres, a gente precisa de homem, né? Então, se a gente entrar para o ambiente corporativo e nos transformarmos em homens, eu acho que a jornada não valeu a pena, né? Então, eu acho que a gente tem que, sobretudo, exercitar dentro do ambiente corporativo sem quem a gente é, né? Autêntico, quando eu sei, quando eu não sei, né? Então, naturalidade, autenticidade, eu colocaria aí como um terceiro elemento aí para as nossas mulheres, né? Porque eu acho que dá, na linha de sair da zona de conforto, dá um medo de você hoje em dia entrar nos ambientes corporativos, né? Conforme a gente entra, e esse é muito da minha missão, né? Como a gente quebra essa tensão dos ambientes corporativos e, de fato, cria modelos de gestão mais inclusivos, mais humanos, aonde as pessoas vão ser mais criativas, mais inteligentes, e a empresa vai gerar mais resultado. Não é só porque é bacana fazer isso. A empresa vai gerar mais resultado, né? As pessoas vão participar mais, vão colaborar mais, né? Então, acho que é isso. Acho que esse gosto por aprendizado, né? Exercitar a criatividade, né? Então, realmente se abrir para errar, para propor, né? Mas, sobretudo, com autenticidade, com naturalidade, criando aí ambientes mais complexos. Eu gostaria de vê-las nos ambientes corporativos, né? Trazendo essa leveza, sabe? A gente passa 8 horas no ambiente corporativo, a gente não pode ficar o dia inteiro com medo, né? De falar, de se expor, de dar uma ideia errada. Então, gostaria muito de vê-las nas empresas, mas, sabe, tornando mais leve e mais produtivo, inclusive, nossos ambientes profissionais. Maravilha! Nossa, que bate-papo gostoso! Foi uma honra ter você aqui com a gente. Aqui a Ruth acabou de falar aqui que foi sensacional o webinar. A Ruth, na verdade, é uma das nossas engenheiras, né, que participou do programa. Ela é uma engenheira negra, incrível, e ela, quando a gente começou os webinars, ela falou assim, poxa, Renate, vamos trazer líderes negras, e você é a nossa primeira, e foi, assim, incrível, fantástico aprender com você. Tá todo mundo aqui falando, ó, Suza acabou de falar, Solange, dá para ver a paixão e o brilho nos seus olhos, foi muito inspirador hoje, fenomenal. A Ruth falou aqui, Solange, amei conhecer mais a sua trajetória, sua liderança inspiradora, gratidão por toda a sua representatividade. Indiara também, falando que é incrível, Indiara é outra engenheira negra que nós temos aqui no grupo. Então, acho que essa questão da representatividade é muito importante. Aprender com você, a sua carreira, né, incrível, seu mindset. Nossa, acho que foi muito inspirador para todas nós. E queria te agradecer muito, te dar um espaço aqui também para se despedir do pessoal. Eu que agradeço o tempo de todas vocês
E acho que de mensagem final, o que eu queria falar é que quando vocês chegarem lá, né, não se esqueçam de onde vocês vieram. Eu, por algum tempo, me esqueci, né, mas a gente precisa olhar e ajudar, né? Eu vi uma frase que eu amo, né, que é: a mão que eu puxo também me alavanca. Então, toda vez que a gente ajuda, né, uma mulher, essa mulher também vai nos ajudar. Mas eu gosto de expandir isso. Né? Toda vez que a gente ajuda uma pessoa, que seja ajudar um homem, né? O machismo também mata os homens. Então, cada vez que a gente traz um homem como aliado, cada vez que a gente vira um aliado de um LGBTQI+, cada vez que a gente, né, traz alguém, isso sem dúvida nenhuma vai nos ajudar. Então, vamos lá, meninas, e não se esqueçam de onde vocês vieram quando vocês chegarem lá, e vamos trabalhar juntas para a gente ter mais mulheres, mais negros, mais PCDs, mais LGBTQs no ambiente corporativo. Esses dias atrás me chamaram para falar num evento e era sobre a questão de mães. Eu falei, então vou estudar mais sobre a questão de mães, né? E é interessante que quando você estuda pay gap, você vai ver que o grande pay gap não é só na questão de gênero, ele está muito concentrado na questão de mães, né? E aí foi muito legal, que eu estudei bastante, fui para um webinar, terminou o webinar, virei para o meu marido e falei, agora também estou na causa das mães, né? Terminar a causa dos negros, eu falei, não, mais uma. Nós vamos com todas as causas junto, né? E é muito isso, acho que quando a gente cria esse ambiente, né, que a gente fala da diversidade e inclusão, e você quer realmente mais diversidade, e você entende com profundidade o quão isso, de fato, faz as empresas serem melhores, né? É fantástico, não tem unstoppable, não tem parada. Então, é isso aí, mulherada, não se esqueça. É verdade. Chegar lá. Muito bom, Solange, obrigada mesmo. Quero agradecer também todo mundo que acompanhou a gente aqui nesse bate-papo. Quem tiver interesse de ver os outros webinars que nós fizemos, vai entrar no canal da VDI no YouTube, está tudo lá. E a gente vai ter no dia 23 a próxima, que vai ser com a Eliane Siviero, ela é CEO da Lanxess. Eu conversei com ela ontem, assim, incrível também. Fiquei emocionada com a história dela e vale super a pena acompanhar tudo que ela tem para falar também sobre a carreira, como ela virou CEO, uma história incrível. Então, quem quiser, acompanhe a gente aí dia 23. Solange, um beijo para você, um abraço, espero manter contato e foi um grande prazer tê-la aqui conosco. Tchau, todo mundo, boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigada, Renate.